Bom, uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu me chamo Leandro Cândido de Souza, sou aluno do curso de farmácia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial e dos antihipertensivos. Antes de falarmos sobre a hipertensão arterial, eu vou tratar bem brevemente da pressão arterial. A fisiologia nos dá essa fórmula aqui como definição, que é uma fórmula bem básica, mas é bastante útil, que ela nos diz que a PA é igual a DC vezes RVP. O que essa fórmula nos diz? Essa fórmula nos diz que a pressão arterial ela é dependente do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, ou seja, se eu aumentar o meu débito cardíaco, eu vou aumentar minha pressão arterial. Se eu reduzir meu débito cardíaco, eu vou reduzir minha pressão arterial. O mesmo também acontece com a resistência vascular periférica. Se eu aumentar ou diminuir, vai aumentar ou diminuir a minha pressão arterial. O meu débito cardíaco, ele se dá pela frequência cardíaca vezes o volume ejetado. Já a minha resistência vascular periférica, ela se dá pela resistência dos vasos sanguíneos perante ao sangue, ou seja, a pressão que o sangue faz contra a parede do vaso sanguíneo. A hipertensão arterial sistêmica nada mais é do que um quadro clínico que se sustenta em casos onde a pressão arterial está acima dos 140 por 90 milímetros na camada de mercúrio. A hipertensão arterial sistêmica, ela tem vários fatores de risco e vários quadros clínicos de risco que podem levar a um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Como alguns fatores de risco, eu posso citar o sedentarismo, a obesidade, a falta de prática de atividades físicas, a má alimentação, o tabagismo, o alcoolismo, a genética, a idade, sexo, etnia, dentre outros fatores. Como quadros clínicos independentes, eu posso citar o acidente vascular encefálico, a doença renal crônica, dentre outros quadros. A hipertensão arterial sistêmica, ela acomete cerca de 32% dos brasileiros. Ela também acomete mais de 60% dos idosos, sendo responsável por 50% das mortes por doença cardiovascular, de forma indireta ou de forma direta. Tendo entendido o que é pressão arterial e hipertensão arterial, eu queria trazer aqui as classes dos medicamentos antihipertensivos. Mas eu já queria de antemão dizer que os medicamentos que eu vou trazer aqui e as classes que eu estou trazendo aqui não são os únicos medicamentos, não são as únicas classes existentes para tratamento de hipertensão. Eu vou trazer apenas 6 classes de forma breve e sucinta e pretendo ser o mais coerente possível. Eu vou tratar aqui dos diuréticos, dos inibidores da ECA, dos bloqueadores do canal de cálcio, dos antagonistas do AT1, dos bloqueadores alfa-1 adrenérgicos e dos beta-bloqueadores. Começando a falar dos diuréticos, eu posso citar que o principal objetivo dos diuréticos é a natriurese. O que é a natriurese? A natriurese nada mais é do que a excreção de sódio. Essa classe de medicamentos é bastante eficaz no tratamento da hipertensão arterial e alguns desses medicamentos presentes nós notamos uma boa eficácia após o tratamento de 4 a 6 semanas, onde temos a redução da resistência vascular periférica, reduzindo então a pressão arterial. Saindo aqui do glomérulo, já temos onde a primeira subclasse age, no túbulo proximal. Aqui temos os bloqueadores da anidrase carbônica, os antagonistas da anidrase carbônica. A anidrase carbônica é uma enzima responsável pela quebra do bicarbonato. Ou seja, essa subclasse, como temos exemplo a acetazolamida tem a principal função de aumentar a excreção de bicarbonato de sódio. Só que um dos principais problemas no aumento da excreção de bicarbonato de sódio e no bloqueamento da anidrase carbônica, temos que levar em conta que o bicarbonato de sódio pode sim ser reabsorvido ao longo do néfron. O que, na falta da anidrase, vamos ter uma alta concentração de bicarbonato circulante, o que nos leva a um quadro de acidose metabólica. Saindo aqui
da onde os bloqueadores da anidrase carbônica agem, temos aqui, na alça de Henle, onde o manitol age, que é um representante dos diuréticos osmóticos. Os diuréticos osmóticos, eles aumentam a excreção de água e inibem a reabsorção de água. Eles não são indicados para tratamento prolongado, eles são indicados na emergência, como, por exemplo, no tratamento rápido da pressão intracraniana aumentada. Chegando aqui na alça de Henle ainda, temos os bloqueadores do cotransportador de sódio, potássio, cloreto. Esses medicamentos, como exemplo a bumetanida, furosemida, atorzenida, eles têm a principal função de aumentar a excreção desses 3 íons, o sódio, potássio e 2-cloreto. E indiretamente eles afetam a reabsorção de cálcio e magnésio. Eles não são tão prescritos hoje em dia, eles são mais interessantes para fazer uma redução da pressão arterial de forma rápida. Ou seja, o paciente está com a pressão arterial muito alta, precisamos reduzir essa pressão arterial. Então, utilizamos esses medicamentos. Subindo aqui na alça de Henle, chegamos no túbulo contorcido distal, onde temos os diuréticos tiazídicos, que eu posso trazer 2 exemplos bastante comuns, a hidroclorotiazida e a clortaridona. A hidroclorotiazida, a clortaridona e os outros diuréticos tiazídicos têm como mecanismo de ação aumentar a excreção de sódio por meio do bloqueamento do transportador de cloreto de sódio. E, por fim, temos aqui os antagonistas dos receptores de aldosterona. Os antagonistas de aldosterona atuam no duto coletor distal, aumentando a retenção de potássio, por isso eles recebem também o nome de poupador de potássio, e aumentando a excreção de sódio. Como representantes dessa classe, temos a milorida e o triantereno, que bloqueiam a atividade do canal de sódio, impedindo que o sódio seja reabsorvido. E temos também a espironolactona e a esplirinona, que inibe a biossíntese de novos canais de sódio. Aqui temos fotos das caixas dos medicamentos. Temos aqui a espironolactona, que é um poupador de potássio, a hidroclorotiazida, que é um dos tiazídicos, a furosemida, que é um dos primeiros protótipos de diurético, e a cetazolamida. Bom, falando agora dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs. Os IECAs têm como principal mecanismo de ação a interrupção do eixo renina-angiotensina. Eles inibem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é o principal precursor e mediador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fazendo a inibição da formação da angiotensina 2, inibimos a vasoconstrição arteriolar, diminuímos a síntese de aldosterona, coibimos a reabsorção tubular proximal de cloreto de sódio e também reduzimos a liberação de vasopressina. Todas essas ações resultam diretamente na redução e na diminuição da pressão arterial e o aumento da natriurese. Os IECAs ainda aumentam o nível de bradicinina, que provoca o relaxamento do músculo liso vascular, contribuindo então para a diminuição da resistência vascular periférica. Só que, com o aumento de bradicinina, temos um dos principais efeitos adversos, que é a tosse seca, causada pela alta concentração de bradicinina. Os IECAs são cardioprotetores, nefroprotetores, eles são indicados também para insuficiência cardíaca. Além da tosse seca, eles têm como efeito adverso a hipotensão, cefaleia, dentre outros efeitos. E eles não são indicados para grávidas, pois eles são teratogênicos. Como exemplos dessa classe, eu trouxe aqui caixas dos medicamentos: o ramipril, o captopril, o enalapril e o perindopril. Bom, vamos falar agora da classe dos BCCs, que são os bloqueadores do canal de cálcio.
Eles têm como principal mecanismo de ação, como o próprio nome sugere, que é bloquear a entrada do cálcio do meio externo para o meio interno da célula. Eles vão lá no canal de cálcio e bloqueiam essa entrada. Eles são divididos em dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Vale ressaltar que eles não são nefroprotetores. Eles afetam a pressão arterial por meio da redução da resistência vascular periférica e a redução do débito cardíaco. Falando dos dihidropiridínicos, posso dizer que eles atuam como vasodilatadores, basicamente isso. E os não dihidropiridínicos, eles atuam como agentes inotrópicos e conotrópicos negativos, ou seja, eles diminuem a contratibilidade do miocárdio, reduzem a frequência cardíaca e a condução de impulsos. Trouxe aqui as caixas de exemplo desses medicamentos. Aqui o diltiazem e o verapamil, que são os não dihidropiridínicos, e o nifedipino e o amlodipino, que são os dihidropiridínicos. Bom, falando agora dos antagonistas do AT1, ou bloqueadores do receptor de aldosterona, ou então antagonistas do receptor de angiotensina 2. Qualquer um desses nomes vão tratar dos mesmos medicamentos. Os ARA2 são agentes orais que antagonizam competitivamente a ligação da angiotensina 2 no seu receptor, que é o AT1, que são responsáveis pelas ações vasoconstritoras, proliferativas e estimuladoras da inibição da aldosterona, que é própria da angiotensina 2. Os ARA2, eles são comumente utilizados na intenção de substituir os IECAs, por conta que os IECAs têm um efeito colateral bastante incomodativo, que é a tosse seca. Essa tosse pode levar muitos pacientes a não fazer adesão do tratamento medicamentoso, ou então até mesmo a desistência do tratamento. Então, substituindo pelos AT1, não teremos esse efeito colateral, até porque os efeitos colaterais dos ARA2 são bem baixos, ocorrendo apenas casos raros de exantema. Além disso, eles proporcionam a redução da morbimortalidade cardiovascular e renal. Ou seja, eles são cardioprotetores e nefroprotetores. E eles são mais seguros para os idosos. Aqui alguns exemplos dessa classe dos ARA2. Temos aqui a irbesartana, candesartana, valsartana e a losartana. Falando agora dos bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, eles inibem o tônus vasomotor periférico, reduzindo então a resistência vascular periférica, que consequentemente irá reduzir a hipertensão, a pressão arterial. Eles são bastante interessantes por conta que eles têm uma ausência de efeitos adversos em perfis lipídicos. Só que essa classe de medicamentos ela passa pelo fenômeno de intolerância, ou seja, ao longo do tempo teremos que aumentar a dose do paciente. Há indicações de aumento no risco de insuficiência cardíaca coronariana, principalmente no uso de doxazosina. Um dos efeitos colaterais dessa classe é a hipotensão ortostática e a incontinência urinária. Como exemplo dessa classe, temos a prazosina, a doxazosina e a terazosina. Temos agora a classe dos antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, que são os beta-blocks. Basicamente, essa classe de medicamentos tem como efeito cronotropismo e inotropismo negativo, ou seja, eles reduzem o débito cardíaco, a frequência cardíaca e o volume sistólico. Com esses efeitos, temos uma boa redução da pressão arterial. Ainda em um uso mais prolongado, podemos notar a diminuição do tônus vasomotor, como consequência da redução da resistência vascular sistêmica.
Como subclasse dos beta-blocks, temos os antagonistas dos receptores beta 1, beta 2 e beta 3. Esses antagonistas são medicamentos não seletivos, ou seja, eles antagonizam os 3 tipos de receptores. O interessante para a gente é apenas o beta 1. Por quê? Lá no rim, a ação do beta 1, o antagonismo do beta 1 vai fazer com que se diminui a secreção de renina, que é uma precursora da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Já o beta 2, ele está bastante presente nos pulmões. Então, essas duas classes de medicamentos aqui, elas não são tão indicadas para pacientes que têm problemas respiratórios, como, por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória. Essas duas classes aqui de medicamentos, elas devem ser usadas com bastante cuidados nesse tipo de paciente. A ação do beta 2 lá no pulmão faz com que haja uma broncoconstrição, ou seja, se fizermos o antagonismo desses receptores lá no pulmão, nos brônquios, vamos induzir uma broncoconstrição, ou seja, o paciente ele vai ficar com dificuldades para respirar. E o beta 3 está bastante presente, principalmente no fígado, já que o antagonismo do beta 3 no fígado faz com que se iniba a lipólise. Então, essa classe de medicamentos ela deve também ser usada com muita cautela nos pacientes que têm dislipidemia. Passando agora para a outra subclasse, temos a subclasse mista, que tem ação mista, ou seja, elas antagonizam o beta 1, o beta 2 e o alfa 1. Essa classe é bastante interessante por conta que ela promove, além do inotropismo e conotropismo, com o antagonismo do alfa 1, temos ainda um efeito a mais da diminuição da resistência vascular periférica, com a redução do tônus vasomotor. Mais uma vez, esses medicamentos são contraindicados por conta do receptor beta 2, são contraindicados em pacientes com dificuldades respiratórias. E por fim, temos os antagonistas beta 1 e ativadores da síntese de óxido nítrico. O mecanismo de ação no receptor beta 1 adrenérgico é o mesmo daqui, antagoniza o beta 1 lá nos rins, fazendo que haja inibição da secreção de renina. E como efeito a mais, temos a ativação da síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico, presente lá no endotélio, faz com que haja um relaxamento do músculo liso, fazendo então que se diminua a resistência vascular periférica. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos beta-blocks, das 4 subclasses dos beta-blocks. Temos aqui o propranolol e o timolol, que são da classe dos não seletivos. Eles antagonizam os 3 receptores beta-adrenérgicos. O timolol é bastante utilizado no glaucoma, ou seja, ele é uma solução oftalmológica. Além desses dois, o propranolol e do timolol, temos o pindolol e o satolol. Temos também aqui o carvedilol e o labetalol, que são os beta-blocks com ação mista. Eles antagonizam o receptor beta 1, beta 2 e alfa 1. Temos ainda o atenolol e o metoprolol, que são beta-bloqueadores seletivos de receptores beta-adrenérgicos do tipo 1. Além desses dois, podemos citar o acebutolol e o bisoprolol. E temos, por último, o nebivolol, que é um exemplo daquele beta-bloqueador antagonista do receptor beta 1 e estimulador da síntese de óxido nítrico. E aqui tenho as minhas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado pela atenção e um bom dia.